Estamos orando pelos irmãos, especialmente Pastor Jair. Espero que tudo está indo bem e está recuperando. Nós lembramos de vários irmãos na igreja, como também Pastor Divino e outros, e desejamos para vós, nesses dias que vêm, um feliz aniversário, e nós queremos dar um abraço especial, mas virtual, para a igreja e todas as suas famílias e pessoas ali. Estamos querendo falar hoje sobre um assunto bem importante nestes dias para os irmãos em todo o mundo. E nossos conhecidos e pessoas no campo missionário. Estamos querendo falar sobre a oração. Oração é um recurso sobrenatural e funciona bem no mundo natural, não é? Mesmo tendo doenças e problemas econômicos, políticos, tudo isto. É um assunto completamente bíblico. Quer dizer, toda a Bíblia fala sobre oração. Gênesis até o Apocalipse. Os últimos versículos da Bíblia têm orações. E nós queremos falar somente uma parte deste, e nós encontramos Jesus ensinando sobre a oração em Lucas capítulo 11. E Lucas capítulo 11, versículo 1, registra algumas palavras mais doces que veio aos ouvidos e coração de Jesus Cristo dos seus apóstolos. E pode ser hoje as suas palavras, as minhas palavras, que agradam o coração de Jesus e também Deus. Mas nota, Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Essas palavras que os discípulos falaram para o Senhor Jesus naquela ocasião eram: ensina-nos a orar. Nós pensamos que, bem, nós sabemos tudo que é necessário sobre o assunto de orar. Nós sabemos, não precisamos aprender mais. Mas, sim, toda a Bíblia diz que nós precisamos aprender muito mais sobre a oração. E este é apenas um dos trechos que Jesus ensina alguns pontos, umas prioridades, uns princípios bem importantes. E nós não vamos cobrir todo esse trecho, mas eu quero falar um pouco para incentivar vocês a estudar mais sobre esse assunto e praticar mais oração. Deixe Jesus ensinar vocês. Ok? Então, aqui nós encontramos essas palavras queridas e preciosas. Os discípulos dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus falando, podemos ver que ele está ensinando através dessa experiência, desse trecho, alguns princípios bem importantes, alguns assuntos bem importantes que nós podemos entender. Por exemplo, em versículo 1, eu chamo um princípio sobre a urgência da oração se encontra. Veja, e aconteceu que, estando ele a orar, lembra que Jesus orava muitas vezes, e talvez muito tempo, às vezes, até os discípulos ficaram dormindo, não é? Mas estando ele a orar num certo lugar, pode orar em qualquer lugar, pode orar em casa, na firma, no campo, na estrada, na aula. Todas as pessoas fazem isso. Nos hospitais, eu espero que os irmãos lembram as orações de pessoas
que estão em hospitais, clínicas, que estão afastados das suas famílias e não podem conversar com eles, mas eles têm que conversar com alguém. Certamente, nas clínicas, nos hospitais, prisões, seja que for, pessoas podem orar. Eles, estando ele num certo lugar, ele orou. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então, neste versículo, ele está apresentando que os discípulos evidentemente estavam sentindo a urgência da oração. Em nossas vidas, de vez em quando, vem uma tragédia, vem um problema e nos provoca a passar tempo em oração. Durante o dia, durante a noite, qualquer lugar, estamos orando e sentindo a urgência. E Deus gosta de ouvir isso, porque Ele quer que a gente venha para Ele, não somente na mesa, dando graças a Deus pela comida, mas Ele quer que a gente venha em todas as situações. E ver em cada situação uma certa necessidade, uma certa emergência ou urgência para orar. Mesmo quando as coisas estão indo bem. Nós precisamos orar sobre as nossas próprias vidas, as nossas famílias, amigos e so forth. E tanto assim. Mas a urgência é uma coisa importante. Você tem situações agora de saúde, de emprego, de outras situações onde está sentindo esta urgência. E Deus atende. Quando há necessidades, Deus cuida, Deus ouve. Então, urgência é uma coisa importante. Outra coisa que nós encontramos em versículo 2 é sobre a submissão. É um princípio, é um assunto que Deus quer ensinar a gente. Jesus estava querendo ensinar a gente. Em oração, não é o homem que manda, mas é o pai, não é? Na família, quem é que tem a responsabilidade, a autoridade para dirigir o lar? São os pais. E as crianças precisam fazer os pedidos, mas têm que se submeter para os pais. O problema hoje em dia é que muitas crianças, eles aprendem de fora como mandar nos seus pais, né? Nos professores e coisas assim. Mas o filho precisa respeitar a posição do pai. E nós encontramos várias vezes Jesus orando e ele fala com o pai e se submete para ele como um exemplo, mas Jesus também é Deus, não é? Então aqui ele disse: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu vejo aqui outros princípios, além de submissão. Tem que ser sujeito ao pai, não é? Mas também nós encontramos aqui a ideia de adoração. É uma parte de oração, é adoração. Adorando o Senhor, reconhecendo a sua santidade, que Ele é separado do pecado. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. E pode fazer uma lista longa das coisas que nós podemos louvar a Deus. Temos hinos. Eu gosto de passar pelos hinos no Cantor Cristão e outros cantores e ver quantos hinos cantamos adorando o Senhor. O hino Santo, Santo, Santo. E pode lembrar e cantar muitos hinos vendo ou reconhecendo a pessoa de Deus, os atributos de Deus, que Deus é o soberano de toda a história, de todo o mundo. Ele é soberano. Eu fiz um estudo recentemente sobre Deus é o soberano de todo o tempo ou história, como também toda a eternidade. E, de fato,
A Bíblia representa a soberanidade de Deus sobre o passado, o presente e o futuro. Porque a história bíblica, o que nós lemos na Bíblia, descreve o mundo e a vida no passado, presente e futuro. A única autoridade sobre as coisas desconhecidas pelo homem, sobre o futuro. Mas a adoração é uma atitude que tem que ser tratado em nossa oração. Precisamos louvar a Deus, dar graças a Deus, louvando o Senhor em todos os nossos dias, em nossas vidas. E também esse outro princípio que vemos em versículo 2 além de Pai, santificado seja o teu nome, separado, elevado, adorado, venha o teu reino. Agora, veja bem, o reino de Deus vai vir se você orar ou não orar. Então você não está dizendo, Senhor, por favor, não deixa Satanás tomar seu lugar, não deixa o mundo, o homem tomar seu lugar, não fica dormindo, Deus, e perder seu... Não, ninguém vai se livrar de Deus, não. Deus está, ele está o soberano. E ninguém pode tirar ele. Deus não pode mudar. Você não pode completar Deus, nem tirar alguma parte dele. Então, Deus está dizendo aqui, quer dizer, Cristo está dizendo aqui, venha o teu reino, em versículo 2, venha o teu reino. Eu creio que Jesus está ensinando para os discípulos, vocês precisam fazer uma entrega, não da sua vontade, mas da vontade de Deus. E nós hoje precisamos dizer, Deus, eu não deixo o Senhor tomar as decisões sobre a minha família, a minha vida, o meu negócio, seja o que for, mas eu quero que a minha vontade seja feita. Essa não é a maneira de orar. Jesus está ensinando a importância de entregar, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Quer dizer, se submeter novamente à vontade de Deus. Lembra-se de Cristo, quando ele estava no jardim de Getsemane orando, e ele estava logo antes da crucificação, ele estava orando sobre o cálice que ele teria de beber. E ele disse, Senhor, se for possível, deixa passar de mim este cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós falamos, seja feita a tua vontade, Senhor, sobre o que eu estou enfrentando, encontrando. Nós precisamos ter aquele espírito que Cristo teve em dizer para Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha saúde, meu trabalho, sobre os meus planos, seja feito. E em nossas orações. Nós não ficamos pedindo coisas que são contra a vontade de Deus, claro que não. Nós temos que nos submeter ou entregar as nossas vontades para a vontade de Deus. E um que é bem interessante para mim é versículo 3, onde cada um de nós sabemos o que significa o comer cada dia das nossas refeições, do nosso pão. Mas aqui, o que é que Jesus está querendo ensinar sobre a oração? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, o nosso pão diário. Dá-nos o nosso pão. Nós ficamos na mesa, bem, nós já temos pão na mesa. Senhor, nos dá
o pão para hoje. Ele já deu. E Deus disse que Ele supriria todas as nossas necessidades. Ele ensina Jesus ensina que se Deus sabe cuidar dos pássaros, se Deus sabe cuidar da plantação, se Ele sabe cuidar da natureza, quanto mais Ele cuida de nós. Então, Deus disse, Ele promete suprir as nossas necessidades. Nós não precisamos pedir para Deus, Deus, por favor, dá ar para nós. Nós devemos agradecer a Deus pelo ar que Ele dá para respirar, a água para beber, e também a comida para comer, e também roupa para vestir, casa para morar. Nós devemos dar graças a Deus. E às vezes nós precisamos pedir uma coisa ou outra, mas Deus geralmente cuida das nossas necessidades para sobreviver. Então, o que é que Ele está enfatizando aqui sobre o nosso pão de cada dia? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Eu teve alguns desafios para tentar explicar esse povo, mas eu creio que o mesmo pão aqui é representado em João capítulo 6, onde fala sobre Cristo sendo o pão da vida. E nós temos que tomar dele, não fisicamente, literalmente, mas nós precisamos apropriar o que Cristo é para nós. Um alimento espiritual. Este é o que o maná no Velho Testamento tipificava para o povo de Israel. Deus suprindo não somente o pão físico, mas ilustrando que Deus está interessado em dar-nos pão espiritual, Jesus Cristo. E a nossa oração deve representar este significado espiritual. Anos passados, eu vou contar uma história agora. Anos passados, alguns irmãos na igreja em Atuba, como também no seminário, vão lembrar de um pastor russo, batista, que estava visitando, pregou na igreja e também no seminário, e o nome dele era George Vins. Ele era pastor batista na Rússia durante o tempo soviético, e ele foi preso por pregar a palavra de Deus, por servir Deus. Foi colocado na prisão, acabou sendo numa daqueles acampamentos de concentração, sofreu tortura e estava em perigo de morte, coisa assim. Mas depois ele foi, eles tiveram muitos pastores presos, e eles tiveram pessoas orando pelos pastores e os crentes lá. E Deus operou na sua providência. E ele, George Vins, ele foi exilado de Rússia para os Estados Unidos, numa troca de espião. Então, Deus certamente operou ali, muita gente orando. Mas George Vins, ele estava no Brasil. Eu estive com ele durante um furlough em Alasca, onde podia passar uns 3 semanas em conferências com ele e outros missionários. Mas eu tive a oportunidade de sondar mais a vida dele. É um homem muito quieto, muito solene, muito sério, não sorria muito, e sempre como eu sempre gostava de brincar com gente, né, e fazer eles sentir feliz. Então eu passei esses dias naquele frio, era inverno, e gelo e neve todo lado, e nós andamos de uma igreja para outra por um van, e
E uma vez estávamos viajando no van, eu estava conversando e brincando com o pastor Jorge. E ele sério. A sua filha estava junto com ele. Ele sempre falava em russo, mas ele entendia inglês e ele falava um pouco de inglês, mas geralmente ele dizia o que ele queria dizer para a sua filha Natasha e ela ia traduzir em inglês para nós entendermos. Mas estávamos viajando, brincando com ele e ele olhou para mim e ele disse, quantos anos tem? Bem sério. E eu pensei que, ele vai me dar um sermão, talvez, porque ele falou em inglês, ele não falou através da sua filha, não. Ele falou em inglês, ele disse, quantos anos tem? E eu disse 47, naquele ano eu estava com 47 anos. E ele disse, quando eu estava com 47 anos, eles me colocaram na prisão. Eu disse, não, eu certamente não queria relembrar ele de uns tempos terríveis, onde ele encontrava que ele foi torturado, ele estava maltratado, ele teve marcos no corpo e situações no seu físico que estava atrapalhando ele. E ele estava sempre um pouco sério, né? Estava sempre quieto. Eu estava querendo animar ele, não queria causar qualquer... Eu disse, eu não queria causar o irmão qualquer sentimento negativo. Ele disse, não. Durante aqueles anos que estava na prisão, eram os melhores anos da minha vida. Eu disse, o quê? Ele disse, repetiu. Ele disse, aqueles anos onde eu estava na prisão eram os melhores anos da minha vida. Cada dia era um dia bom. Mas como? E ele explicou. Ele disse que cada dia ele pensava que ele ia morrer. Ele ia sofrer alguma coisa, tortura, alguma coisa. Ele era bem frágil nessa época. E eu ia morrer. E eu vivia tão perto de Deus, cada dia, não sabendo se eu ia chegar no amanhã com vida. E assim eram os melhores dias da minha vida. E daí eu podia entender o que Jesus está ensinando. Como não somente Jorge, mas outros pastores crentes em outros tempos, em outras partes do mundo, e ainda hoje estão sofrendo, e eles têm a oportunidade de apropriar este recurso sobrenatural que Jesus está ensinando aqui. Cada dia eu estou em convivência, em comunhão. Cada dia eu estou me alimentando. O meu espírito está sendo fortificado através desta convivência com Jesus Cristo, meu Salvador. Eu achei tão belo esta história dele, esse testemunho dele. Eu estive com ele outras vezes, mas ele demonstrava sempre aquele amor para com Jesus Cristo e o valor, a urgência e a submissão, a adoração, a entrega da sua vontade, dependência para Jesus Cristo em oração. Claro, a palavra de Deus, que ele amava muito, procurava tanto de compartilhar com outras pessoas, é a maneira que Deus fala conosco. E oração é a maneira que nós respondemos, falamos com Deus. E hoje em dia, nós temos muitas pessoas em nosso redor que estão com desafios, sofrimentos,
coisas que são difíceis, mas os recursos que Deus nos dá, através da palavra e também através da oração, a convivência com Deus diário, é um recurso sobrenatural que ninguém, nem o diabo, pode tirar de nós. Não é que Tiago diz que submete-se a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Bem, tem outros princípios aqui, mas eu queria enfatizar essa de dependência agora e todos os dias. Agora, nesse trecho, Jesus continua falando sobre outros, e eu só vou mencionar em versículos 5 a 8, ele está falando sobre a persistência em oração. Quando tiver um tempo, leia isto e verifique se você está persistindo na oração, ou orando quando é conveniente, ou orando só quando as coisas estão ruins. Não, deve ser todo o tempo orando, orar sem cessar, a Bíblia diz. E também em versículos 9 a 10, o princípio que Jesus está apresentando aqui é simplesmente o princípio da fé. Né? Ele diz, pede e dar-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então, aceitar a promessa de Deus como realidade. Fé. Sem fé é impossível. Diga agrade a Deus. E nós devemos, portanto, orar pela fé. E o último princípio que ele apresenta aqui, ele apenas diz, em versículos 11 a 13, e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não, Deus não é assim. Ele é transparente. Ele quer que nós sejamos também. Ou também lhe pedir peixe e dar-lhe por peixe uma serpente. Deus não é assim. E daí ele diz, ou também, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Né? Então, é bem simplicidade que nós temos aqui, porque ele termina com o versículo 13 dizendo, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dívidas ou dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedir. Então, esses são apenas alguns pontos importantes, prioridades, princípios, ensinamentos de Jesus para nos guiar em nossa oração. E tantas outras passagens bíblicas, pessoas do Velho Testamento, do Novo Testamento, que oravam pela fé e agradaram o nosso Senhor. Eu quero agradecer os irmãos pelo privilégio de estar falando contigo, mas há uma oração breve que nós se encontramos na Bíblia. Se tivermos uma pessoa que é crente, claro, nós devemos fazer aquela oração que o apóstolo Paulo fez, o Saulo de Tarso, quando foi convertido, ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça para o Senhor? E Deus gosta de ouvir essas palavras. E também para uma pessoa que não é salva. Como o publicano que foi para o templo, ele disse, para Deus, seja misericordioso para comigo e me salva. Essa é uma oração que Deus ouça para uma pessoa não salva, aceitando Jesus. Ou veja aquele malfeitor na cruz, ao lado de Jesus. O colega dele não aceitava Jesus, ele blasfemava. E
Mas ele virou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditava que Jesus ia morrer naquela cruz romana e ele ia ressuscitar da morte e ele assumiria o seu reino. Quer dizer, ele acreditava, cria naquela hora as boas notícias, o Evangelho, boas notícias da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, comprando a nossa salvação. E aquele malfeitor aceitou no seu coração, porque Jesus falou com ele, respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu termino com umas palavras doces, maravilhosas, que Jesus ouviu na cruz do Calvário, vindo daquele malfeitor, pecador, que aceitava Jesus como Salvador. Está vendo? As nossas orações, como são tão importantes. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Ele hoje. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho. Obrigado por cada alma, Senhor. Esteja trabalhando nessas almas e que haja almas salvas mesmo hoje na igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.